abençoe sua vida. Que bom estarmos conectados, primeiramente com Cristo Jesus, é claro, com o autor e consumador de nossa fé, mas que bom estarmos juntos, usando aí a tecnologia para nos conectar uns com os outros. Que bom de verdade, meu irmão. Convido você a ter esse momento com Jesus Cristo, a adorar a Jesus, a se entregar a Ele. Vamos orar ao Senhor, entregando e começando esse culto na presença de Deus, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, como é bom estar em Tua presença, como é bom nos reunir agora, Senhor, em torno de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Obrigado por este tempo, Senhor Jesus, que tudo que vamos fazer agora, Pai, os louvores, a palavra que será ministrada, seja somente para Te louvar e Te bendizer, pois o Senhor é único, o Senhor é tremendo, digno de glória e honra. Que o Senhor entre nessa casa agora, ó Pai, que o Senhor use, Pai, esse monitor, essa TV, para abençoar vidas, para nos conectar em torno de Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome, o Senhor seja elevado e adorado, ó Pai, em nossas casas, neste lugar, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, a Ti entregamos a glória e a honra para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. sou teu.
Temos passado os dias de desespero, de total descrença, mas Jesus Cristo está conosco. Por isso que eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus o Pai, acreditamos em Jesus. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor esteja conosco. Aleluia. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Seja em luz, aleluia, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora o amor venceu, e a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora o amor venceu, e a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. O amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Diga, acredito em Deus o Pai. Diga isso, meu irmão. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Eu creio em ti, ele voltará, ele voltará. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, acreditamos, ó Pai, em ti, Jesus, porque o Senhor é bom, em todo tempo bom. O Senhor não se cansou de ser bom. O Senhor era, o Senhor é hoje, e o Senhor será sempre o
mesmo Deus, maravilhoso e bondoso para conosco, Jesus.
Diga isso em sua casa, onde você está agora. Diga: Tu és bom em todo o tempo. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Coração.
teu nome cresça. Vem me incendiar, Vem me incendiar. vem me incendiar. Aleluia. Toda glória ao teu nome, Senhor. Toda glória ao teu nome. Deus abençoe sua vida, querido. Amém. Graça e paz, querida igreja, queridos irmãos, aqueles que têm acompanhado nosso culto online. Nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, que tem participado de uma forma espontânea, generosa conosco. Nós estamos aqui como igreja reunidos para adorar o Senhor. Nós temos nesse tempo de pandemia, de quarentena, desenvolvido uma outra forma de interagir com a igreja. Isso para nós é algo novo, desafiador, e nós contamos com a tua generosidade, com a sua compreensão para estar conosco. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a vida de todos que estão com você a ouvir. Hoje nós vamos estar falando sobre um outro aspecto de Jesus. Esse eterno Jesus, este que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero te convidar a fazer uma leitura, João capítulo 11, nós vamos ler os versos 25 a 27, depois 41 até 45. Você que pegou a sua Bíblia agora, João capítulo 11, verso 25, acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela, Marta, lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele, deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vamos orar. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de nós como uma medida reta. Nós te pedimos que ela seja, Senhor, a nossa guia neste momento. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a irmos além da letra e tocarmos o Espírito da palavra. E que ela seja, de fato, ressurreição e vida para todos que ouvem, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gostaria de citar novamente. O eterno Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo o santo, se fez pecado por nós. Essa é uma característica de Jesus, a característica de esvaziamento, da identificação com a humanidade, sendo um homem perfeito, capaz de aperfeiçoar todos que a ele se achegam. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 8, Jesus faz uma declaração de si mesmo. E ele diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, é interessante vermos essa figura, porque muitas vezes os filmes, aquilo que é mais intuitivo da nossa parte, nós lembramos dos evangelhos e nós fazemos uma figura de Jesus humano, fraco, que anda de lá para cá, tem suas limitações. Mas o Jesus apresentado
pelo mesmo evangelista João. É um Jesus todo poderoso, e ele se diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele pega as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, para dizer: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o Senhor Deus, ele se declara. E ele diz que ele era e há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Querido irmão, querida irmã, eu queria que você tivesse esse pano de fundo na sua mente quando nós entrarmos na palavra. Jesus, este que andou entre nós, este do texto que nós falamos, é hoje alguém que tem todo o poder no céu e na terra. A narrativa do apóstolo João, diferente de Apocalipse, ele vai apresentar, sim, Jesus como um Deus numa figura humana. Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E ele faz algumas declarações, pelo menos 7, e na verdade nós estamos caminhando em 9, onde Jesus se disse ser: eu sou. E nós já caminhamos no capítulo 1, no capítulo 3, 4, no capítulo 6, 7, no capítulo 8 e no capítulo 10, e hoje no capítulo 11 nós vamos extrair. Notem o que percorremos. Jesus é eterno. Ele é esse que se nomeia, lá em João capítulo 8, verso 56. Antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, no capítulo 1, é definido como o verbo, a palavra, aquele que Deus falou e todas as coisas existiram. Jesus é aquele que é o executor da vontade soberana de Deus Pai. É o Deus Criador, é o Deus Palavra, é o Deus Palavra encarnada. É isso, irmãos, que às vezes nós não entendemos, nós fazemos uma separação, mas não, aqui nós entendemos o que João diz. Jesus é a palavra de Deus, uma palavra encarnada, tomando forma de servo, tabernaculando, habitando entre nós. É o nome que nós podemos crer, é a palavra que nós podemos obedecer. Jesus é a água da vida, no capítulo 3, 4 e 7. Ele veio para matar a sede de todos aqueles que desejam a água da vida, a água espiritual, aquilo que descendenta a nossa alma, o nosso espírito. Jesus é o pão da vida. Ele veio para matar a nossa fome de justiça, a nossa fome espiritual de um Deus real, um Deus que se manifesta. Jesus é a luz do mundo. Ele veio iluminar o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele é aquele que nos transportou das trevas para o reino da luz, o reino do Filho amado, porque ele é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Capítulo 10. Ele nos deu um abrigo seguro, Ele nos dá um lugar longe dos assaltantes e dos ladrões, Ele nos dá vida abundante. Esse é o lugar, é a passagem. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor, no mesmo capítulo. Ele dá vida pelas ovelhas, Ele cuida das ovelhas, Ele conhece pelo nome. É a figura maravilhosa de Salmo capítulo 23, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus se declara no texto lido: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, nessa passagem, nós vemos que Jesus, e o contexto dela é que Jesus está numa cidade distante de Betânia, aonde acontece o incidente. Betânia é a cidade dos seus amigos, de Marta, Maria e Lázaro. Jesus, distante de Betânia, já sabe o que está acontecendo. Lázaro está doente, Lázaro morre, eles esperam ainda mais um pouco fazendo algo, e aí, em caminho de 4 dias, eles chegam em Betânia, e ali são recebidos por Marta, por Maria. Jesus vê os judeus que ali estavam naquele momento de luto, e Jesus comunica uma palavra para o morto. É interessante que na narrativa, ali no verso 25, 26, 27, Jesus conversando com Marta, a primeira coisa que diz a Jesus é que, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Aliás, é a mesma fala que Maria diz, mas as reações são diferentes. Para Marta, Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Mas para Maria, Jesus se revela todo o sentimento. Ele chora, ele se compadece, ele é o Deus que está junto, é o Deus que tem sentimentos, é o Deus que chora conosco. Mas para Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja morto, você viverá. Você crê nisso. Isso é muito chave para nós. Crer é aquilo que Jesus está nos dizendo em toda a sua revelação de eu sou. Nós vemos em João capítulo 9, verso 6, verso 29, que a obra de Deus é essa, que nós creiamos naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Em todos os textos que lemos, junto à mulher samaritana, junto a Nicodemos, junto àquela multidão que foi beber água, Ele está dizendo: creiam em mim. Crer, porque Jesus é a capacidade de suprimento ilimitado. Ele é água, Ele é pão, Ele é luz, Ele é porta, Ele é o bom pastor, Ele é ressurreição e vida. Irmãos, o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é ter Jesus. É crer nele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É o primeiro mandamento, é aquilo que nos faz pensar completamente na nossa vida, que sem Jesus não há significado. Nessa história a gente vê essa série de ações acontecendo. Jesus, ele sabe, ele entende o que vai acontecer, ele se desloca, ele conversa com as pessoas, ele faz e promove a ressurreição de Lázaro, e ele declara para todos que ali estavam, e pelas escrituras sagradas: eu sou Deus. Eu sou Deus. Só Deus ressuscita um morto de 4 dias. Só Deus cura um cego de nascença. Só Deus transforma a água em vinho. Só Deus. Debaixo e no contexto dessa história, eu gostaria de compartilhar com você algumas constatações importantes, porque, na verdade, essa história nos ajuda a entender o que é uma caminhada cristã, o que é nós seguirmos Jesus. Essa história nos permite analisar, do ponto de vista do cristão, daquele que anda com Cristo, algumas coisas, e nós fazemos aqui algumas constatações. E a primeira delas é o seguinte: o pecado mata. O pecado mata. Quando Jesus chegou ali, a ressurreição e a vida chegou ali, Lázaro estava morto, fisicamente morto, enterrado num sepulcro cavado na rocha. Todos que estavam com ele ali também, no geral, estavam mortos, talvez exceto Maria e Marta. Lembre-se de uma coisa: todos que nascemos biologicamente neste planeta estamos mortos. Eu quero te explicar isso melhor. Note comigo que a palavra de Deus fala sobre isso, não sou eu, palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O texto nos ajuda a entender essa morte. Não é uma morte física, apesar de todo ser humano morrer, mas é uma morte espiritual. E a morte nós entendemos como uma desconexão, como um desligamento. O ser humano está desligado de Deus por causa de algumas coisas. A primeira delas é que ele
está dentro do mundo, vive num sistema mundano, e esse sistema mundano compromete a sua razão. Tudo que nós pensamos, quem nós somos, passa pelo filtro, pelos olhos do mundo em que vivemos, e o mundo, a palavra de Deus diz, jaz no maligno. Isso nos leva a esse segundo inimigo. Nós servimos ao diabo. Essa é a característica de morte espiritual, pessoas que servem ao diabo, porque o diabo, ele compromete a nossa consciência, ele tira de nós a capacidade de discernir o espiritual. Então nós entendemos as coisas apenas humanamente, apenas materialmente, apenas de uma maneira carnal. Morreu, foi para a terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que essa morte, ela tem essa característica de nos separar de Deus. E nesse sentido, para as pessoas que são mortas espiritualmente, Deus é um coadjuvante, Deus não é ator principal. Para alguns, Deus é uma figura ausente, não necessária. E aí acontece o seguinte, nós servimos a nós mesmos. Existe uma autossuficiência. O ser humano foi programado para não ser autossuficiente. O ser humano, ele tem em si um desejo pela eternidade. E é por isso que toda a palavra de Jesus faz muito sentido. E a morte espiritual, para nós, é uma desobediência. Nós entendemos pela palavra de Deus, é uma desobediência a Deus, que atrai a sua ira. Por isso que o apóstolo Paulo declara que nós éramos merecedores, por natureza, desta ira divina. E o curso natural da nossa vida sem Deus, separados de Deus, mortos espiritualmente, é a perdição eterna. E isso atrai a justiça de Deus. Irmãos, a situação é feia. Há um cenário de morte. O pecado mata. Tudo aquilo que a gente faz contra Deus nos leva ainda cada vez mais longe de Deus. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Mas existe uma segunda constatação, e ela é muito importante. Jesus nos chama, o pecado mata, mas Jesus nos chama. Jesus veio para restaurar o que havia sido perdido. Note que no texto nós vemos que Jesus chama Lázaro. Uma coisa que você precisa notar: o morto ouviu. Jesus disse: Lázaro, sai para fora, e o morto saiu. Ou seja, aquele estado de morte biológica, física, ela é totalmente restaurada e aquele morto sai para fora. Jesus chamou Lázaro, na verdade, da morte para a vida. E Lázaro veio. Mas Jesus chamou Marta, Jesus chamou Maria, Jesus chamou judeus, Jesus nos chama, chama a mim e a você. Efésios capítulo 2 ainda, continuando a nossa leitura a partir do verso 4. Nós vimos que vocês estão mortos nas vossas transgressões e pecados. E Paulo, ele começa lá no verso 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então Jesus nos chama para uma vida de ressurreição, nos chama da morte para a vida, nos chama de um estado caótico de separação de Deus para um estado de agora nele vivermos eternamente com o Pai e desfrutar da presença gloriosa deste Jesus Cristo. Jesus fez um chamado a você, a mim. Você está ouvindo? Eu lembro que pelo texto a única resposta adequada é a resposta de Lázaro.
E a resposta de Lázaro não foi em palavras, mas foi em prontidão. Quando Jesus chama Lázaro, vem para fora, ele se põe em prontidão para fora. Irmãos, como nós precisamos entender que a chamada de Jesus exige de nós uma resposta pronta, uma resposta de prontidão, uma resposta: sim, eu quero, sim, eu vou, sim, eu quero a vida que o Senhor dá. Jesus Cristo me chamou quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 53. E eu me lembro muito bem de uma manhã onde eu estava na igreja e a palavra de Deus falou ao meu coração e eu ouvi Deus me chamando: Nelson, você é pecador, você precisa receber pela fé Jesus Cristo para que você tenha uma nova vida. Desde aquele momento que eu tomei aquela decisão, irmãos, como eu percebo que uma nova consciência se instaura em mim, uma nova compreensão da razão humana se instaura em mim. A palavra de Deus passa a ter todo o sentido e aquilo que é espiritual faz todo o sentido e tem todo o significado para mim. Esta é a vida que Ele nos quer prometer. É isso que Ele nos prometeu, é isso que Ele nos dá. Então a resposta que você precisa, o resultado, a resposta de dizer sim a Jesus é vida. Efésios capítulo 2, verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo. A vida de Cristo alegrou uma família, a vida de Cristo na vida de Lázaro alegrou as irmãs, alegrou a todos, todos ali tiveram que tomar uma decisão, aqueles que creram no Senhor e aqueles que não creram no Senhor. Nós estamos diante da mesma situação, porque Jesus nos chama. Como podemos atender esse chamado? Pela fé, é o crer. Jesus perguntou para Marta: você crê nisso? E ela disse: sim, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O verso 8 do capítulo 2 de Efésios também nos ajuda: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque é um ato soberano de Deus, é um presente, Ele nos dá, e nós recebemos por fé, nós cremos, e isso faz todo sentido em nossas vidas. A terceira constatação que nós fazemos, olhando esse texto e comparando com a nossa vida espiritual, é que apesar de pecado nos matar, e nós termos vivido no pecado, Jesus nos chamou, o pecado, nós trazemos as marcas da morte. Terceira constatação é que nós trazemos as marcas da morte. O texto nos diz que Lázaro, ele sai, mas Lázaro está amarrado. Na descrição do texto diz que ele estava com suas mãos, seus pés amarrados e um lenço na sua cabeça, possivelmente amarrando sua boca, vendando seus olhos. Ele foi preparado para ir para um túmulo. Ele não tem condições de se mover. E ele, pela palavra de Jesus, se para na porta do túmulo. É interessante também, irmãos, pensar, porque essas são as marcas da morte. Um homem preparado para morrer. Mas a vida que Jesus trouxe a Lázaro impediu o processo de putrefação. Alguém já disse que até os bichos tiveram que dar a carne de volta. Os olhos foram reconstruídos. Todos os sistemas foram reconstruídos, que estavam mortos. O sangue que tinha parado de circular, volta a circular. Os pulmões que estavam sem ar se recuperam, se regeneram e agora recebem ar. Nós vemos um homem com capacidade de se mover, de falar, de ver, de ouvir, de sentir, de andar. É um milagre extraordinário, sem precedentes na história. Mas Lázaro está enfaixado. Lázaro leva as marcas da morte. Ele está limitado no seu ver, no seu falar, no seu manusear, no seu andar. Você e eu, nós nascemos de novo, temos a vida de Cristo em nós,
Mas você há de convir comigo que você tem algumas amarras, eu tenho algumas amarras, que nos prendem, nos limitam a viver plenamente a vida que Jesus nos dá, porque a vida que Jesus nos dá não é qualquer vida, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida com todas as possibilidades e capacidades. E nós muitas vezes nos tornamos ou valorizamos mais as ataduras, mais as faixas do que a própria vida. Nós precisamos de um caminho. Fé nos dá vida, mas arrependimento nos leva a viver essa vida. Arrependimento nos leva a soltar algumas amarras. Arrependimento nos faz nos liberar das situações que nos prendem, nos limitam. Queridos, é interessante a gente pensar sobre esse aspecto, porque você e eu fazemos parte de 3 situações distintas. Primeira delas, ou nós achamos que estamos vivos e estamos mortos, ou nós experimentamos o poder da ressurreição, da vida de Cristo, mas ainda nós estamos presos e amarrados em nós mesmos, ou nós experimentamos a vida de ressurreição e já participamos da vida de Cristo, e eu desejo que seja assim. Mas existem pessoas que acham que estão vivos, mas estão mortas. São pessoas que são dominadas pelos cordéis, como o Salmo chama, da morte. As angústias do inferno que se apoderam e fixam nela. A crueldade, o ódio, a desobediência, a impureza, a tristeza vazia, sem significado. Jesus, ele tem uma palavra para você, que pensa que está vivo e está morto. Eu sou a ressurreição e a vida, e você, ainda que morra, ainda que o Covid faça mais vítimas, você estará comigo em vida. Ainda que as situações da vida nos levem à morte física, nela não nos limitará, porque temos a vida eterna. Lembre-se, para você tem uma alternativa, tem uma escolha. Creia. Não vive uma vida de acreditar, eu acredito em Deus. Não, não é isso, é crer em Cristo, é apropriar-se dessa vida, é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é entrega. Crer é isso, é entregar-se a Jesus Cristo e lembrar que Ele é capaz de cuidar de você. A segunda situação é pessoas que experimentaram, nós que experimentamos o poder de ressurreição, mas ainda estamos presos nos nossos pecados. Temos ainda faixas e ataduras em nós. Você precisa identificar quais são essas faixas, essas ataduras. Você que recebeu o Senhor tem convicção de que você vai estar na eternidade com Deus, mas vive uma vida agora, aqui, sem plenitude, sem gozar do Senhor, de muitos baixos, poucos altos. Nós precisamos entender aquilo que aconteceu naquele momento, quando Jesus, ele dá uma palavra e Lázaro sai para fora em vida, mas ele diz aos que estavam ali: ide vós, desatai-o, deixe-o ir. Irmãos, aqui existe um papel fundamental daquilo que é coletivo, daquilo que é igreja, daquilo que é a vida em comunidade. A vida em comunidade ajuda-nos a desatar as faixas e as ataduras que a vida muitas vezes nós trazemos, e nós precisamos entender talvez como são algumas dessas ataduras. Você que nasceu de novo, que creu no Senhor Jesus Cristo, mas vem de relacionamentos errados, você precisa entender que você precisa mudar. A sua mente foi transformada, e às vezes você é fraco para tomar decisões sérias. Você precisa exercer isso para você ver a bênção de Deus fluir, a vida de Deus flui na obediência. Prioridades erradas, pessoas que têm tantas prioridades erradas. A minha coisa primeiro é o trabalho, ou é ser rico, ou é a minha vida e meus prazeres, tantas opções. E aqui nós encontramos a componente da idolatria tão presente. E quando eu falo idolatria, eu falo aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu e no seu coração. Envolvimentos com religiões que não te traziam essa palavra. Problemas de autoaceitação. Quantas pessoas têm problemas de se autoaceitar? Ela está em Cristo, mas ela não entende que ela é nova criatura, ela tem uma identidade nova, ela tem uma paternidade, ela pode viver uma outra vida, mas ela insiste em viver a antiga. Mágoas.
Quantas pessoas magoadas têm a sua raiz de amargura bem ali enraizada em si mesmo, e ela não consegue perceber que ela tem uma vida que sobrepõe qualquer mágoa. Sim, temos que tomar atitudes, mas de novo é na obediência que a vida flui. Pessoas com tantos ressentimentos, quantas ataduras que nós às vezes não nos livramos. Temos a consciência do novo nascimento, mas não conseguimos andar, ficamos na frente do túmulo das nossas vidas. Irmãos, é importante que nós entendamos que as pessoas que foram ajudar Lázaro, muitas vezes é a necessidade que temos de pessoas que nos discipulam, pessoas que caminham conosco e têm a possibilidade de falar coisas importantes para nós. Lázaro foi, as faixas da sua boca, da sua visão foram tiradas. Ele agora tem a capacidade de adorar livremente, de orar, de ler a palavra, de falar do Evangelho. Seus braços e mãos foram libertados. Ele pode agora se apoiar em alguém, ele pode estender a sua mão para a comunhão. Suas pernas e pés foram desatados. Ele pode ir, ele pode fazer a sua parte, ele pode ir até pessoas, ele pode ajudar a desatar as faixas e ataduras de outros também. Aonde você está nessa caminhada? Está na porta do túmulo? Você resiste à ajuda dos irmãos? Lembre-se, pastor Paulo Mazzoni diz o seguinte: igreja não é o lugar aonde ir, mas é a família de Deus que nós pertencemos. E a terceira situação é a ideal. Nós que experimentamos o poder de ressurreição e já gozamos da vida abundante, precisamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, como tem sido a sua caminhada até aqui? Você tem se mantido fiel ao Senhor, porque Ele é sempre fiel a você. Por quantas curas você já passou? Por quantas ataduras que já foram sendo libertadas e as pessoas te ajudaram? Você é agradecido por tudo aquilo que você tem passado? A vida de Deus é assim, ações de graça. Você entendeu de fato que você depende de Deus, que a sua vida é Cristo, como diz Colossenses capítulo 1, verso 27, que Cristo em nós é a esperança da glória. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, Jesus é a nossa ressurreição, Jesus é a nossa vida. Viva a sua vida em Cristo, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça onde você estiver. Talvez nesse momento você precisa fechar os seus olhos, se concentrar apenas em Deus e fazer uma oração de entrega, dizendo: sim, eu ouço Jesus me chamar, mas eu tenho resistido. Eu gostaria que nessa hora você dissesse a Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero crer. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Talvez você que tem tido esta vida, uma vida que anda com ataduras, não se move, tem vários problemas, você precisa lembrar de onde caiu e repriorizar a sua vida, que você possa fazer essa entrega ao Senhor e vir para a comunhão da igreja. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra do Senhor que é sempre enriquecedora. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Senhor, nós queremos declarar que Ele nos regenerou, o poder da ressurreição entrou em nós, Ele nos reconciliou com Deus, para que nós pudéssemos ser motivo e exercermos o nosso ministério da reconciliação, como embaixadores do Senhor. Nós queremos te pedir que a tua bênção invada cada vida que ouve, que assiste este online.
Nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor troque os sentimentos negativos, troque a disposição má do coração, troque a influência de Satanás e do mundo pela palavra do Senhor, palavra libertadora. E que esta noite, que neste momento, ao assistir esse vídeo, as pessoas ouçam o seu nome, sendo chamado, vem para fora, e receber a vida do Senhor em alegria, e que o Senhor assim nos abençoe. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor esteja presente e constante em nós. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, aleluia, te adorarei. Ele está aqui, estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Senhor, poderoso, inabalável, Deus tremendo é, Senhor. Oh, Jesus, assim que o Senhor move, assim que o Senhor move. Mesmo quando não vejo, trabalha,
Mesmo quando eu não sinto trabalhar, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho, Ele está. Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho, Deus está no controle. Ele está. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Poderoso, inabalável Deus. Deus, entregamos, ó Pai, este tempo de adoração em Tua presença. Ó Senhor, que o Senhor encontre corações dispostos, ó Pai, a entregar tudo ao Deus poderoso, ao Deus de promessa, ao Deus inabalável, ao Deus santo e verdadeiro. Digno é o Teu nome, Jesus. Obrigado por esse tempo em Tua presença, Senhor. A Te entregamos, a Ti seja a glória e a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos agora que gostaríamos de te informar. Preste um pouco de atenção. Irmãos, hoje nós tivemos algo sensacional no estacionamento da igreja. A primeira ceia na nossa igreja, nos carros, no estacionamento. Foi algo tremendo, maravilhoso, que o Senhor Deus operou, e nós desejamos que, através da sua vida, através da nossa vida, nossa igreja, brevemente nós possamos retornar deste momento de quarentena. Irmãos, nós temos amanhã, dia 25, 20 horas, a live do Reunidos para Adorar. Essa parceria que fizemos, o pastor Juliano, líder do Reunidos para Adorar, é aquele que vai estar conduzindo a live, e nós vamos ter a presença de Ademar de Campos, Benê Gomes, Bob Fitz, Paulo Aguiar, e também do Emerson Toschi. Vai ser uma bênção. Eu te peço não só para você estar presente na live, mas você também divulgar agora, nesse tempo que você tem até amanhã, faça uma divulgação aí, qual é o interesse, qual que é a parceria. Nós estarmos juntos e, através dessa live, poderemos captar também recursos para a nossa PIBJ social. Então, que você seja abençoador e que você abençoe também essa obra que é nossa. Irmãos, nós
nossa parte financeira, graças a Deus o Senhor tem suprido, muito obrigado pela tua vida, mas continua aí, as nossas contas estão no YouTube, no Facebook, no nosso site pibj.org, ali você pode pegar tanto do Bradesco quanto do Itaú com o nosso CNPJ, caso você precise, e fazer a sua oferta, fazer a sua contribuição em forma de dízimo. Nós estamos avaliando todos os protocolos de retorno. Existem muitas coisas que acontecem, muitas ações que estão vindo de Campinas, de São Paulo e de Jaguariúna. Nós estamos monitorando e brevemente, tendo essa posição, nós vamos falar. Sabemos que a quarentena chega até o dia 31 de maio. A partir desse momento, qualquer novidade, nós vamos informar. Discipulado. Irmãos, algumas pessoas já têm se juntado ao discipulado, não estavam fazendo antes, têm se juntado até no meu grupo também. Glórias a Deus por vocês que têm visto a necessidade de estarmos juntos. E eu te convido, você que ainda não faz parte, procure a Stephanie, procure a mim mesmo, e nós vamos alocar você a um grupo de discipulado. Os aconselhamentos continuam ativos, então você pode entrar em contato com a Celina, minha esposa, e ela vai agendar um momento, uma hora, e presencialmente nós vamos conversar. Caso você não queira, não possa estar presencialmente, nós podemos fazer também por uma videochamada. Nós queremos que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Continue orando pela igreja, pela cidade, pelas autoridades, orando por essa situação que se encontra o mundo, o país, a nossa cidade. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve até aquele ponto que nós sabemos que Ele já definiu e nós nos submetemos à sua soberania. Deus abençoe você.